Aula Sensatez, do MPE, capítulo 27, nós vamos falar sobre a sensatez. E começamos com o primeiro parágrafo, onde Ney Pietro Pérez fala o seguinte, abre aspas, ser sensato nas suas determinações é aquele indivíduo judicioso, perspicaz, né? Que toma a decisão acertada, que age com cautela e sabedoria. Inicia lá o Ney Pietro nesse livro, no capítulo 27, né? E ele diz que a sabedoria pressupõe o conhecimento das verdades espirituais e, portanto, da importância dos fatos e das ocorrências da vida, como meios para nos elevar na escalada de evolução espiritual. Ou seja, somos todos almas, como diz Dr. Inácio Ferreira, somos almas que estamos vivenciando apenas o útil e o necessário para o desenvolvimento das nossas próprias potencialidades, né? A vida vai nos proporcionar para cada um de nós tudo que vai alimentar a nossa própria existência, o nosso crescimento. É isso que o Pai quer, né? Pois é, ser sensato é transformar tudo que nós recebemos de bom grado em algo ainda melhor. Os tempos que nós estamos vivendo, né, são bastante difíceis. Na verdade, ultimamente está muito tumultuado, cheio de dualidades, mas toma cuidado com muitos paradigmas falsos. E cabe a nós, a cada um de nós, somente uma tarefinha, discernir e escolher, não é? O próprio Paulo de Tarso disse o quê? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, resguardar não é ser medroso, ter falta de coragem. Resguardar é sensatez, é bom senso, né? Nós que estamos aqui vivendo neste momento, nesta época, nós necessitamos reconhecer as nossas condições de aprendizes. Ney Pietro nos diz assim, abre aspas, olha o que ele diz, é inadmissível agirmos contrariamente a esse posicionamento. Qual é o posicionamento que ele está falando? O de nós sermos coerentes com a lei de Deus, que tudo preside, né? Quando a gente perde essa coerência, aí a gente se afasta de Deus e a gente passa a não ser muito sensato, né? Então ele diz, vou lá, é inadmissível agirmos contrariamente a esse posicionamento quando já estamos a par dos princípios das doutrinas espíritas, né? E principalmente dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas como a gente ainda é aprendiz, nós somos muito invigilantes, né? E abre aspas, ele diz assim, é como somos sempre envolvidos pelos impulsos emocionais que antecedem as nossas ações no proceder. E aí deixamos de analisar com prudência os acontecimentos vividos e não aplicamos a sensatez no que nós vamos fazer. Gente, os impulsos emocionais é importantíssimo. A vigilância vai nos garantir uma tranquilidade impressionante. Chico nos adverte, quando os pensamentos ainda estão em projetos, é mais fácil consertá-los ou até nos desvencilharmos deles, né, com a simples borracha da disciplina. Emmanuel, através do Chico, nos dá esse exemplo maravilhoso, ó, a borracha da disciplina. Então, é lá no nosso pensamento, quando ainda é um projeto. Por isso que a gente diz, né, que a fonte de todo bem é, por sua vez, também a fonte de todo mal. É no pensamento. E aí continua Emmanuel, né? Ao passo que, depois de concretizado, dando forma a esses pensamentos em sentimento, ou seja, você concretizou o pensamento em sentimento, aí fica muito mais difícil a sua remoção. E a maioria de nós, né, adora falar que nós não somos mais escravos de homens, né?
mas ainda somos escravos dos nossos pensamentos, né? E, gente, a escravidão mental é a mais difícil de ser superada. Hoje, nós estamos aqui para a gente estudar um pouquinho mais, né? Na luta diária da nossa limpeza da mente. Pois é, vamos arrancar o joio, queimá-lo pelos processos que nós alcançamos aos pouquinhos com o nosso amadurecimento espiritual. Que nós vamos agregando aqui a cada semana, né, refletindo juntos os ensinamentos de Jesus. Então, não vamos nos esmorecer, não vamos ficar aí paradinhos, não. Desde que a gente procure lutar com intenções elevadas, Jesus nos fortalecerá. Então, vamos lá. Ney faz, nesse capítulo, a seguinte pergunta, e depois ele enumera 9 conselhos para nós conseguirmos ser sensatos. A pergunta de Ney no livro é: de que modo podemos ser sensatos? Vamos lá, número 1. Ele diz assim: pensando cautelosamente nas consequências que os nossos atos possam causar, né? De causar um prejuízo, ser prejudicial a outrem. Eu não preciso nem explicar, né? Diz ele ainda: evitando comentários que possam acarretar dificuldades, separações, intrigas, desentendimento a qualquer pessoa. Gente, vamos fazer um pensamento aqui, uma reflexão. Nós não estamos a par de todos os ângulos de uma situação. Nós não temos acesso às histórias pregressas. Eu já sempre dou esse exemplo, né? Quando a gente vai começar um seriado e de repente já está lá no número 5, 6, aí você fica até com raiva de uma pessoa, e aí quando você vai ver os capítulos anteriores, você vê que aquela pessoa, a vítima que era para você ter pena, né? A vítima era, aquela vítima do momento é a pessoa mais problemática na história, né? Então a gente está pegando, lembra assim, os capítulos no meio caminho andado e a gente não sabe o que gerou tudo aquilo. Então cuidado. Por isso que o Ney fala, cuidado com os comentários que nós vamos fazer, né? Com as pessoas. Cuidado com aqueles conselhos que queremos dar. O número 3, afastando as oportunidades que nos induzem a cometer erros e falhas. Isso, gente, depende do nosso autoconhecimento, né? Da coragem da gente se conhecer sem máscara. Vamos nos perguntar até onde eu consigo me ver. Sem subterfúgios, sem máscaras. Até onde eu consigo identificar em mim mesma fragilidades, deficiências, insuficiências. Isso requer muita humildade para que a gente consiga conhecer, né? Porque daí já é meio caminho andado. A partir do momento que eu sei que tenho algumas fragilidades, eu já crio oportunidades na minha mente de mudanças e transformações. Ney continua no número 4, o quarto conselho dele. Renunciando aos desejos caprichosos de posses entre as paixões que ainda perduram em nós. A gente adora identificar, né, os erros dos outros, os vícios dos outros, as paixões dos outros, julgar, condenar, criticar, mas não em nós, né? O quinto conselho, pesando com reserva os próprios pensamentos, ideias e impressões. Gente, a gente enxerga tudo com a nossa visão, que muitas vezes ainda está nublada pela nossa imaturidade espiritual, né? E aí, continua ele, né? Antes, se você tem que primeiro reservar os seus pensamentos, as impressões que você tem diante das coisas. Se você usa um óculos verde, você vai ver as cores completamente diferentes. Se o teu amigo tem um óculos de lente azul, já vai ver outras cores. E nem eu e nem ele estamos certos, só que as cores são completamente diferentes. Então, esse óculos que nós colocamos depende da nossa maturidade, da nossa maneira de ver. Então, tem que tomar cuidado, porque as coisas podem nos causar uma impressão, porque nós temos uma visão diferente devido às experiências que nós tivemos ou a falta delas, né? Então, antes de articular, diz o Ney Pietro, em palavras, os pensamentos, para não vincularmos por hipótese alguma
a má informação. Excelente conselho, né? O sexto conselho que ele diz, agindo com discrição, sem alaridos, discussões ou críticas, mas nas decisões que nos dizem respeito, que envolvem criaturas humanas, né? Então, vamos refletir junto? Que jamais tenhamos a pretensão de julgar os feitos de cada um que trilha, gente, com muita dificuldade as escolhas infelizes. Pois com certeza, se hoje nós podemos fazer escolhas mais felizes, é que no passado nós também trilhamos os mesmos caminhos. E talvez até por isso eles estão atravessando hoje os nossos caminhos. Por quê? Porque o Pai nos presenteia com a oportunidade de auxiliá-los, né? Pois a gente já sabe como sair dessas trilhas equivocadas, porque nós já estivemos nela, os atalhos indevidos que nós já quisemos fazer, né? Então, que as nossas palavras sejam envolvidas em muito amor quando essas pessoas estão trilhando os nossos caminhos, né? Sabe aquele desejo ardente de vê-los voltar a sorrir? Igual como se fosse um filho seu que você ama muito. E dessa forma, você sabe que eles vão voltar ao nosso regaço, ao regaço do nosso coração, sabendo que aqui em nós existe o porto seguro. Eles acabam voltando, né? O sétimo conselho de Ney Pietro, controlando com prudência os hábitos e costumes que possam comprometer a nossa saúde física e o nosso equilíbrio emocional. Vamos lá pensar? A vida, ela não nos exige sacrifícios infundados, diz Emmanuel, né? E nem tolos. Somos aquilo que realizamos, gente, e não aquilo que nós prometemos realizar. Ninguém decide por você, ninguém sofre no seu lugar, ninguém é feliz por você. Somos nós que decidimos o nosso futuro com as nossas ações do hoje, do agora. Então a nossa vida é o barco e o nosso pensamento é o leme. Então, sensatez chega a ser um ato de liberdade, né? As nossas inferioridades se tornam algemas quando nos acorrentamos a situações que sempre nós vamos nos arrepender depois. Eu vejo, às vezes, esses K-dramas aí mostrando isso, né? O cara fica bravo, se chateia, se magoa, uma coisa, problema profissional ou familiar, ele vai lá, bebe, depois ele não sabe nem o que fez, nem o que disse, nem onde tá, acorda de manhã, não se lembra o que fez ontem. E aí fez um monte de coisas que não devia ter feito, e aí ele vai se arrepender no dia seguinte. Por isso que ele tá falando aqui, né? Controla os teus hábitos, os teus costumes, porque isso vai cometer um problema na sua saúde física ou até no seu equilíbrio emocional, criando situações terríveis para o futuro. A tentação, Emmanuel fala assim, num desses livros, não sei qual deles, né? Ele diz assim, que a tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Eu acho que isso é do irmão José até, naquele livro Vigiai e Orai. Exato, é. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Jamais esqueçamos. Lembra, no início, quando a gente começou, que ele diz que a sabedoria pressupõe conhecimento das verdades espirituais, né? Então, qualquer ação que nos é sugerida por alguém, quer nós estejamos no corpo ou eles estejam fora do corpo, precisa primeiro, gente, do nosso consentimento, né, para concretizar. Então, nós podemos dizer não. Se alguém nos induz a bebida, ou isso ou aquilo, não importa. Nós só iremos, né, fazer se a gente consentir. Então, não tem ninguém que possa obrigar a gente a fazer nada. Por isso que a gente precisa de ter esse entendimento das verdades espirituais. E o oitavo conselho de Ney é indagando sempre o bom uso que estamos fazendo com proveito geral dos bens materiais que nos foi confiado. Lógico, nós sabemos que tudo aqui está por empréstimo, né? Quando a gente desencarna, a gente deixa esse corpo e todos os nossos bens materiais.
Vão mudar de mão, mudar de mão, mudar de mão, né? Daí por diante nas gerações subsequentes. Nada fica, só o que a gente leva com a gente é o bem que a gente fez ao próximo. Aquela lembrança que fica na mente e no coração do outro, né? Então, todos os talentos que nós desenvolvemos, tudo que nós temos materialmente, é importante, faz parte da nossa vida aqui, mas que a gente possa proporcionar o bem para o próximo também. E o último, né, conselho do Ney, ele diz, utilizando os talentos que judiciosamente, ou seja, que com a prudência, né, nós fizemos, identificamos em nós, colocando-os a serviço do bem comum, sem vaidade, presunção, com circunspecção e modéstia. Então, decisões sensatas concretizam a harmonia dos nossos passos e estabelecem um compasso ritmado, permitindo que Jesus se revele em amor no caminho da nossa evolução. Abraços fraternos!